Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Esse já é o número 26. Eu sou a Thaís Maruoca, mãe da Maia, de 4 anos, da Inaê, de 3 anos, e do Leon, de 1 ano. Gravo esse podcast semanalmente aqui, né? Toda quarta-feira tem um episódio novo sobre maternidade, criação, filhos, a vida da mulher, muita coisa que envolve a mulher também, não apenas a maternidade. E se você ainda não segue meu perfil no Instagram, tá como A Gente Conversa, e no Facebook, Em Casa a Gente. E por lá, além de compartilhar coisas do podcast, o conteúdo daqui, também compartilho coisas do meu dia a dia nos stories, tem fotos das crias, tem textos sobre maternidade, compartilho um pouco das experiências, uns perrengues e as delícias aí também. E gostei tanto de fazer o último episódio aqui aberto ao público, né? Que a gente conversou sobre o reencontro após a maternidade, que aí resolvi fazer mais um aqui então no Mercado Mundo Materno. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é de muito interesse, não apenas das mães, né? Mas também das avós, pais aí, tios, todo mundo que tem criança que frequenta a casa. A gente vai falar sobre como manter a casa organizada com crianças. E como eu disse aqui, esse episódio está sendo com o público, vai ter uns bebezinhos aí no fundo, som de bebê. E quem quiser participar em qualquer momento, levanta a mão que a gente leva o microfone até aí para poder fazer pergunta ou contar um pouco aí da experiência também. E para esse assunto então de hoje eu chamei a Mônica Vieira, que é personal organizer. Mônica, se apresenta, por favor, aqui, pessoal. Conta um pouco sua trajetória. Sim, tudo bom aí, pessoal? Olha, nosso assunto hoje vai ser bem divertido. Eu sempre acho muito divertido falar sobre organização. E quem eu sou? Eu tenho 59 anos, praticamente. Trabalho como organizer, né? E o meu trabalho, ele é realmente... O fundamento dele é na mudança de comportamento, no entendimento como as coisas acontecem. O meu perfil nas redes sociais é monica.lemontips. Lemontips é o nome da minha empresa. E eu também estou no Instagram, eu estou no Facebook, temos vídeos lá no YouTube e tem também uma playlist de organização no Spotify. Se vocês estiverem desanimados, dá um pulinho lá e tem uma musiquinha sempre para animar vocês a fazerem a organização. O meu trabalho é baseado na filosofia da Marie Kondo, aquela japonesinha fantástica. Quem não conhece ainda, ela tem uma série na Netflix que chama Ordem na Casa. Além disso, eu sou coach de vida também, o que muito me ajuda nesse tratar com as pessoas, né? Como a gente conversa com o nosso cliente sobre o que tem na casa, o comportamento, e assim a gente constrói uma realidade mais assim, solta, mais leve, né? Porque a organização não é pesada, né? A gente confunde muito organização com arrumar, limpar e faxinar. A gente vai ver hoje que são coisas completamente diferentes. Vamos começar por aí, então? Tem uma diferença, primeiro, entre organizar e arrumar? Qual que é a principal diferença dos dois? Se você for no dicionário, não. Porque a gente fala, eu vou arrumar a casa, eu vou organizar. Mas dentro, acho que do protocolo das organizers, a gente sabe que arrumar, às vezes, é movimentar a bagunça de um lugar para o outro. E bagunça sem julgamento, tá, gente? Porque a gente também não pode, eu sou bagunceiro 1, 2, também não é legal. Sempre tento tirar o julgamento dessa conversa. Então, às vezes, arrumar, a gente movimenta caixas em casa, né? Porque todo mundo acha que se colocar dentro de uma caixa e não ver... está organizado. E a gente movimenta essas caixas, às vezes, 10 anos. Né? Eu tenho uma caixa lá maravilhosa, eu não mexo. E isso, para mim, dentro do meu trabalho, eu considero arrumar. Organizar é quando a gente passa a vista em tudo que a gente tem. Né? Eu preciso olhar tudo que eu tenho. E eu acho que essa é a grande sacada, essa reconexão com o que eu tenho na minha casa. Que o estilo de vida ele foi acelerando, né? E porque ele foi acelerando, a gente foi perdendo o tempo que a gente tinha para olhar o que a gente tem em casa hoje. E aí, quando a gente se desconecta, a gente começa a só arrumar, vai botando coisa de um lugar para outro, mas muito sem pensar. E a organização não, né? A organização você tem que pensar sobre os itens que você tem, passar um por um. Né? E eu sempre pergunto das pessoas, né? Qual foi a última vez que você comprou um travesseiro, que você lavou o seu travesseiro? É um exercício simples, mas às vezes a gente fica, meu Deus, eu tento... Não sei, Mônica, pois é. A gente não está ligado mais nos detalhes que fazem a diferença. O travesseiro onde a gente dorme, onde a gente repousa, onde a gente descansa, mas a gente não olha para ele, né? A pessoa compra toalha, né? A gente compra colcha, mas o travesseiro está, às vezes, negligenciado. Tanto quanto o pano de prato, tanto quanto o pano de chão. Todo mundo é da mesma família, né, gente? Um limpa, outro enxuga, mas a gente não dá para esses familiares aí o mesmo peso. Mas todo mundo mora na sua casa.
né? Então, organização é pensar sobre o que a gente tem, essa reconexão com as coisas que a gente tem, carinho, né? Eu vou falar bastante da Marie Kondo hoje, porque ela me toca muito quando ela fala do zelo, do amor pelas coisas, né? Então, você ter um pano de prato que você cuida, que você enxuga a sua louça, você ter um travesseiro que você cuidadosamente sabe que ele está limpo, que você vai repousar e que você vai descansar, né? E, às vezes, aquela dor no pescoço que você não sabe que você está, e vai em todos os médicos, é só o seu travesseiro, né? Aquele problema na sua pele, às vezes é só o seu travesseiro que você não lava. Então, a vida é um pouco mais simples do que a gente tem colocado ultimamente, sabe? A gente tem trazido uma complexidade enorme e esquecendo do arroz com feijão, né? E eu acho que isso é organizar, é isso para mim, é você olhar tudo que você tem um a um. Literalmente. E quando a gente fala em organizar, logo vem na cabeça aquelas organizações que a pessoa vem em casa e traz um monte de caixa, ou faz você comprar um monte de caixa, coloca tudo, né, divididinho. É assim sempre, não precisa necessariamente ter caixas para organizar, você pode usar as coisas que você tem em casa. E a real organização, assim, quando você aprende, quando você vai até atender alguém, né, vai na casa da pessoa, ela é feita de uma forma para a pessoa aprender a organizar sozinha. Como que é isso? Olha, eu acho que tem espaço para todo tipo de profissional. Existem profissionais fantásticos. O Brasil tem um número grande de profissionais nessa área, capacitadas, eu acho que tem mais 5.000, catalogadas, acho que umas 2.500 organizadoras, né? Para vocês verem que é um mercado crescente. E existe a organização onde a pessoa vai e ela sozinha faz o trabalho, né? E existe o tipo de organização que eu faço, que é outro tipo de organização. Eu acho assim, espaço há para todo tipo de profissional. Não há o errado e não há o certo, há o perfil do cliente. No meu tipo de trabalho, no trabalho que eu fui certificada para o qual eu me proponho a fazer, né, é um trabalho, primeiro a gente conversa com a pessoa sobre a mudança de comportamento, né? Porque nós vamos estar com a pessoa em sessões de 6 horas. Ela não pode estar ausente do processo de organização. É um a um. Eu não posso fazer o do marido, aliás, as pessoas adoram, né? Contratar gente para organizar a vida dos outros. Maravilhoso isso, né? Você pode vir aqui em casa para jogar tudo fora? Não, né, gente? Não é assim, né? Por quê? Porque quando eu organizo para o outro, eu não estou com o outro presente para que ele tome as decisões que ele tem que tomar. Organização é sobre tomada de decisão, sabe? Então, eu vou lá, né? Eu posso aqui abrir um parênteses, eu fiz organização com a Thaís estava presente com 8 meses de gravidez, e a Thaís estava presente para tomar a decisão que ela... Você gosta disso? Isso te faz feliz? Você se sente bem com isso? Então, é um critério do tipo de trabalho que eu faço, mas a minha certificação foi assim. As outras profissionais fazem um trabalho incrível também, uma outra forma de trabalhar e uma outra abordagem. Agora, eu chego com caixas nas casas das pessoas, os organizers não levam caixas, né? A gente realmente não leva, porque tudo fica muito estereotipado por causa do Instagram. Porque tem que ter um antes e um depois, a gente precisa ter foto, mas ninguém chega obrigatoriamente com caixa, né? É o perfil de cada profissional. Nesse tipo de trabalho, a gente vai, na verdade, fazendo essas escolhas entre o que a pessoa fica feliz, né, o que te deixa feliz. Tem gente que fala assim, ai, tão bobo isso, né? A japonesa fica perguntando, isso te faz feliz? Mas olha que pergunta profunda, né? Quando você passa no armário de uma pessoa, eu tiro, em média, 70% das roupas que estão nos armários, porque aquelas roupas não representam mais a pessoa. Aí você faz essa conta, né? 70% do que está no armário de todas as casas, eu já fiz 300 horas de organização, não representam mais a pessoa. O quanto que isso pesa no dia a dia, né? Então, assim, sim, as caixas existem, elas fazem parte do processo, mas o armazenamento é a última coisa que a gente faz. Depois que você faz todo o descarte, porque não existe organização sem descarte, a gente passa por todas as categorias, aí sim, a gente tem o prazer de finalizar o armazenamento, né, e colocar as coisas nos lugares que elas têm que ficar. Mas não existe uma obrigatoriedade, não. E existem caixas lindíssimas. O Brasil tem caixas mais bonitas do que qualquer lugar do mundo. E é maravilhoso a gente organizar, sabe, armários quando as pessoas têm caixas de presentes, né? Você termina de organizar o armário está lindo, sem ter comprado. Então, não tem, a caixa não é o vilão. Sempre é aquela coisa, né? É muito mais o que a gente faz com as coisas do que a ideia que as pessoas vendem, né? Não é bem por aí. E bem procurar o que você quer, né? Como você disse, cada um tem um estilo, porque quando até eu procurei a Mônica para poder me ajudar no final da gestação, foi para organizar a casa, porque ia chegar meu terceiro filho e me deu uma louca, assim, de que querer organizar e tirar coisa, doar um monte de coisa, jogar fora outras. Ela, calma aí, você não precisa também dar tudo, né? Essa ideia. Essa pergunta é muito interessante, né? Do que te faz feliz, que você para pensar. E aí você fala, nossa, por que eu tô com isso tanto tempo aqui em casa, né? Ai, porque fulano me deu e eu tenho dó de dar, né? Eu ganhei no casamento e, pô, nunca usei. Mas ele nunca vai saber se nunca usou. Outra pessoa pode usar e dar um destino muito mais legal, né? Para aquela coisa. E aí
entrando nessa questão dos filhos, a gente foi para a parte lá, o ambiente de brinquedos que tem lá em casa, em uma sala que eu deixo os brinquedos, e a gente levou as meninas junto, né? A gente chamou as minhas 2 filhas, que na época tinham 3 e 2 anos, né? Para poder ajudar na organização. Então, queria até começar a entrar assim, nesse assunto. A gente com criança em casa, como trazê-los, né? Para gerar esse interesse na criança, para ela poder estar junto com a gente nisso, porque é um perrengue aí diário, né? De conseguir fazer a criança manter organizada, o que você acabou de arrumar, não bagunçar muito. Qual dica que você dá assim, para a criança pequena? Olha, eu acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer é que todos nós, inclusive eu, nós trouxemos uma ideia de organização da casa das nossas mães, e que era sempre uma coisa estressante, e com recompensa, né? Se você não arrumar seu quarto, você não sai, né? Se você não arrumar essa cama, não vai... Então, a organização nunca veio de uma maneira lúdica e com envolvimento. Então, eu não sabia qual era a dinâmica da minha casa, eu só sabia que aos sábados eu tinha que arrumar meu armário, senão eu não ia para onde eu tinha que ir. Então, veja bem, a gente não entende o porquê das coisas. Envolver as crianças é fundamental, porque criança gosta de ver o que os pais fazem e faz igual. Se uma criança quer passar um batom ou quer usar um smartphone, ela facilmente vai entender que dobrar é legal. Não teve uma criança, eu passei em muitas casas, que não participasse do processo. E as meninas da Thaís não foi diferente. Elas 2 quiseram organizar, junto com a Thaís, a caixa de bijuteria. Porque é muito legal, né? Você tira de um lugar, bota no outro, tira de um lugar, bota... Então, primeiro, o envolvimento das crianças é fundamental. E o alinhamento nosso, adulto, com uma criança, gente. O adulto cria uma expectativa de que ele vai fazer e não vai fazer certo. Não tem certo, não tem errado. Existe uma construção de hábito, tá? Então, se eu tenho uma casa onde todo mundo chega, joga a bolsa, joga a mochila, joga o óculos, o que a criança vai fazer? Jogar a mochila do colégio também. Então, eu tenho que olhar o meu comportamento o tempo todo? Não, gente. Criar uma dinâmica familiar, né? Então, todo mundo chega cansado da rua com as coisas. Então, vamos criar um lugar onde as crianças põem as coisas? Pode ser uma caixa na porta. Todo mundo põe a mochila lá. E depois a gente tira as coisas da mochila no outro momento. Porque, às vezes, chegar em casa, o mais importante é a família chegar e ficar junto um pouco, né? A mãe já gritando, coitada, desesperada. Pega a mochila, leva para o quarto, tira as coisas de dentro. Então, não existe, pelo menos eu percebo, uma leveza no tratar a organização. Existe o estresse da casa ficar organizada. E a organização da perfeição. Então, se você imagina uma casa com 3 crianças, como a Thaís tem, muitas mães têm, ou com um bebê de 4 anos, de 5 anos, os brinquedos vão passear pela casa, mas eles precisam ter o quê? Uma casa para voltar, né? E é isso que a gente precisa ensinar às crianças. O espaço é reduzido, o espaço acaba. Então, a gente precisa dizer para as crianças que elas podem até brincar pela casa toda, mas, em algum momento, tudo volta para um lugar só. E, queridas mães e pais, um lugar só não é a casa toda. A gente sofre com esse problema. Muita gente deixando as crianças com tudo pela casa inteira. E aí, depois, a própria criança fica esgotada, porque ela tem que passar a casa toda para pegar o brinquedo, entendeu? Ou o que for, sapato. E aí, a gente ensinar que existe um espaço para ela brincar, ela pode brincar pela casa toda. Agora, ela ficar instalada na casa inteira, como muitas pessoas deixam, e depois não sabe porque o pai e a mãe não têm mais espaço, a criança ocupou todos os espaços, mas ela ocupou por quê? Porque o adulto, que é o responsável, não conseguiu delimitar um espaço para ela brincar. Esse espaço, gente, um quarto é bom, pode ser uma varanda e pode ser um canto da sala. Uma criança de 4 anos não tem noção, ela não vai precisar de 150 metros quadrados para brincar. Então, é muito a escolha do casal, do responsável, dos avós, de quem cuida, qual é o espaço que a criança vai ficar. E limitar esse espaço. Olha, você pode brincar na cozinha, na sala agora, no final do dia, tudo vai voltar para esse lugar. E aí a gente vai para uma outra questão. Qual é o lugar dos brinquedos? A criança consegue alcançar? Ela consegue colocar as coisas lá? Porque senão fica a mãe, né? Fica a mãe de Marte. Essa casa, se não sou eu, nada funciona. Lógico, né? Bota um negócio lá em cima, a criança tem que pegar uma cadeira, tem que subir uma caixa que é pesada, a tampa que não sai. Tudo é detalhe, mas tudo é relevante. Então, se eu tenho uma caixa que é da altura da criança, de 4, de 6, de 7 ou de 10, ela consegue abrir e colocar lá dentro, certamente no final do dia ela vai reunir tudo e vai ficar tudo bem. Então, olha só, pontos importantes. Você respeitar a dinâmica da sua casa, como que você quer que ela aconteça. Criar hábitos significa envolver todo mundo e conversar sobre isso, né? Escolher lugares definidos para os brinquedos ficarem. E outra coisa muito importante, observar o tipo de comportamento que as crianças têm para elas poderem escolher quais os brinquedos que vão ficar. Tem criança que não pega em boneca. E você vê que tem 30 bonecas lá. A criança não brinca, não é da natureza dela. Ah, mas aí ganhou, aí eu estou com pena. Olha a reflexão, gente. Se você tem muito espaço, faça um rodízio, guarde aquele brinquedo para que pode ser que uma hora a criança se interesse. Mas tem criança que a personalidade já vem aparecendo com 3, 4 anos. Ela não gosta daquele brinquedo. Então,
faça uma reflexão. Será que aquele brinquedo lá está por mim ou pela criança? Porque muitos brinquedos são itens sentimentais dos pais, né? Eu sonhava ter Barbie. Aí a criança odeia Barbie. Ela brinca com brinquedo de empurrar, caneca, entendeu? Com todos os tapoeiros da cozinha, a mãe assim, felicíssima, que todas as Barbies da vida, não tem problema, põe a Barbie no seu quarto. Não tem problema ter Barbie, gente. É maravilhoso, entendeu? Mas o item sentimental não pode ser seu na brinquedoteca do seu filho, no quartinho do seu filho, ou na caixinha de brinquedo do seu filho, né? Eu fiz uma organização tem uma semana e a minha cliente falou assim, nossa, tia, que coisa horrível isso, esse bando de brinquedo que não tem nada a ver, nem eu gosto, nem minhas filhas gostam. Aí eu fiz uma pergunta, de onde é que eles vieram? Lembranças de aniversário, esse é outro parêntese. As festas de aniversário estão grandiosas, e quando elas também são grandiosas, a caixa de lembrança é enorme. Então, outra dica, o filtro da organização passa pela porta da casa de vocês, o que entra, vocês precisam vigiar, porque da feita que entra, vira mais uma sacola de coisas, entendeu? E eu tiro muita lembrança de aniversário que as crianças não brincam. Por quê? Porque já brincou no aniversário, perdeu o interesse. Então, fica a reflexão também. A porta é um ótimo filtro. Escolham o que vai entrar, sabe? Porque isso ajuda a formação desse hábito para a criança. É um trabalho de desapego para nós pais, né? Porque quando a gente faz isso, se você perguntar para sua filha, por exemplo, seu filho, vamos tirar alguns brinquedos, o que você não gosta aqui? Às vezes ela vai bem naquele que você adora, né? E é super difícil. Nossa, algumas vezes eu já fiz isso, de ela falar, esse daqui, esse pode dar eu. Mas esse, filho, a gente pode guardar para sua irmã, que daqui a pouco ela vai crescer e eu querendo guardar. Mas, assim, é um trabalho para a gente também, mas se a gente conseguir desapegar e deixá-los escolher, porque, afinal de contas, eles que vão brincar, claro, né? Tá lá para eles. Eu acho que a maioria, assim, conseguiria tirar melhor que a gente, né? Os brinquedos nesse caso. E, dependendo, assim, da idade, você perguntar, e de roupa agora, que minha filha está um pouco maior, com 4 anos, eu estou começando a entender até o estilo dela de roupa, porque ela tem um estilo de roupa que ela gosta, nessa idade já. Então, eu adoro essas roupas mais larguinhas, uma calça saruel e tal. E eu compro para ela, ela acha horrível calça larga. Ela quer usar calça legging, ela fala que ela não gosta da calça larga, fica muito larga, muito estranha nela, e eu acho maravilhosa. E aí eu comecei ela não gosta, vou parar de comprar isso, sabe? Mas a gente tenta, acho que a gente coloca o que a gente gosta para eles, e se você for ver a quantidade de coisa que tem lá que é minha cara, porque, né, a gente compra o que a gente gosta. Aí depois você vê que eles começam a ter o estilo deles, e para a gente se abrir para isso e deixá-los escolher também, é um pouco difícil, né? Mas eu acho que você, assim, nas casas, acompanhando, Mônica, o que você mais vê assim, nesse momento? Como que as crianças reagem quando você coloca para elas escolherem? Maravilhosos. Muito melhor que os adultos. Simples assim. Porque elas têm zero filtro, né? Ela não tem assim, isso aqui foi a vovó que deu, né? Não. Ela tem... Você gosta desse brinquedo? Você fica feliz? Você gosta desse aqui? É careta. A linguagem corporal de criança é maravilhosa. Aí o que a gente tira? Mais 70%, 80% do que tem dentro dos brinquedos. E aí o que acontece? A criança brinca mais, ela fica mais focada e mais concentrada. Porque, cara, você tirou o self-service, né? Milhares de coisas, e que a criança, ela cansa a gente de procurar. Se os pais imaginassem a dificuldade de uma criança de se concentrar quando ela tem centenas de brinquedos misturados, já faria uma análise assim, olha, eu vou pensar realmente o que eu vou colocar aqui, né? Então, é muito sobre isso também. Agora, você falou uma coisa ótima que eu gosto sempre de mencionar, que é a questão da escolha. Quando a gente faz esse trabalho de o que te faz feliz, o que te deixa bem, o que te deixa alegre, você está ensinando seu filho a escolher, sabe? E quando você deixa seu filho escolher o que ele vai brincar, ele vai escolher a roupa também, ele vai escolher também os relacionamentos, ele vai escolher o resto da vida, porque você está dando o que é autonomia. E aí tem uma coisa muito interessante, teve uma mãe que conversou comigo e falou assim, Mônica, a gente trabalhando a agenda da manhã, para amanhã ser mais produtiva, porque 3 meninas e tal, ela falou assim, eu fico super irritada, porque eu separo a roupa quando eu vejo elas trocaram a roupa toda. Eu falei, por que você separa? Se elas têm 7, 8 e 9 anos. A gente tem medo de ser julgado, gente. Eu também sou mãe, sabe? De que alguém fala, nossa, de quem é a mãe dessa criança? Que, afinal de contas, as pessoas adoram falar nessa maternidade, né? Quem é a mãe dessa criança com essa roupa? O problema é que você arranja um problema de manhã cedo, que é escolher uma roupa que sua filha não gosta. Aí você vai ficar falando para a Maia, troca de roupa. Ninguém sai de casa, né? Ninguém sai de casa, porque ela não vai vestir aquela roupa. E para que você vai criar um problema? Julgamento, né? Então, a gente precisa fazer uma reflexão realmente dessa questão da autonomia. A gente quer que as crianças cresçam mais livres e realmente escolhendo. Mas elas não podem escolher o brinquedo que ela quer brincar. Ela não pode escolher a roupa porque, Mônica, pelo amor de Deus, criança não sabe de nada, será?
Isso era na minha geração, gente. A gente não tinha direito à voz, né? Criança não pensa, criança não... As coisas mudaram. Né? Então, com o brinquedo é a mesma coisa, com a roupa é a mesma coisa, elas sabem o que elas gostam. Se a gente simplesmente praticar esse desapego, ai, mas esse daqui foi a avó que deu, pelo amor... Tem muita coisa do dinheiro também, e eu compreendo, gente. Essa boneca foi caríssima, mas é isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos? A boneca fica porque ela foi cara? Então, a gente precisa parar para pensar. A organização é sobre isso, sabe? E eu já ouvi isso. Não, pelo amor de Deus, se eu der isso, eu acho que a minha avó vai me matar, minha mãe, a madrinha. Eu falei, mas é essa a relação que a gente quer com as coisas? A gente dá um brinquedo e não permite? Tem uma coisa no livro da Marie Kondo muito significativa. Ela fala assim, qual é o papel do presente? O papel do presente, ele termina na hora que eu entrego. Quando eu dou um presente para alguém, acabou a minha área de atuação, eu já entreguei. O que a pessoa vai fazer com o presente, ela tem o direito de dar o destino que ela quiser. Né? E eu brinco muito nas palestras que eu falo, eu não tenho notícia de ninguém que voltou na casa de alguém para saber se aquele brinquedo está sendo usado. Eu não tenho, vocês conhecem alguém? O que foi feito daquele brinquedo, né? E quem se dá o trabalho de fazer isso é uma pessoa invasiva. Né? Ela não deveria fazer esse tipo de pergunta. Então, assim, o olhar sobre o que a gente tem é muito sobre as nossas conexões, né? Se o teu filho já sabe escolher, se a Maia diz, eu não quero usar essa calça comprida, por que você vai submetê-la a uma vontade sua? Porque é roupa, gente. Ela não está tomando uma decisão de vida, trabalho, faculdade, outra coisa, isso é lá na frente. Mas ela está, desde hoje, sendo o quê? Respeitada. Então, respeitar na escolha do brinquedo, respeitar na escolha do lugar que ela vai colocar. E a dinâmica da organização é muito sobre respeito, né? Então, ela vai aprender que, olha, eu não posso deixar na casa inteira. No final do dia, eu vou botar aqui, vou chamar minhas irmãs, a gente vai botar tudo numa caixa e vai devolver para o quarto. Mas sempre imaginando que uma criança de 4 anos tem um tamanho de universo, a de 5, a de 6, o adolescente também. Eu recebi uma pergunta no direct, uma pessoa perguntou assim, o que a gente faz com adolescente bagunceiro? Olha isso, já começa assim, né? O que é bagunça? Né? Ou será que naquele momento a mãe espera uma organização perfeita? Gente, não vai acontecer, todo mundo já teve 15, 16 anos, a gente não quer arrumar mesmo, né? Como é que eu trago o adolescente? Não tem outro jeito, você precisa envolver, é uma tarefa a organização, sabe? É uma determinação, precisa ter comprometimento para organizar. Agora, certamente, você não explicando o porquê das coisas, você não vai conseguir nenhum tipo de envolvimento. O que você espera do seu quarto? Né? Você vai receber seus amigos aqui, você vai ver televisão? Como que você vai funcionar? Olha, sua cama está cheia de livro, como é que seus colegas vão sentar aqui para ver, sei lá, Netflix? Ah, Mônica, é difícil conversar, então é difícil construir um ambiente e hábitos saudáveis. Né? A organização passa pela construção, não tem outra forma, gente. Mudança de hábito, mudança de padrão, e isso não acontece do dia para a noite, mas acontece, no caso de vocês que têm crianças pequenas, a partir do comportamento dos pais, sem dúvida. Você falando de autonomia agora há pouco, né? A gente está falando de autonomia das crianças. Eu acho legal entrar nessa questão que, quando você foi arrumar minha casa lá, né? Você comentou, e onde que estão as coisas das crianças? Os copinhos, os pratinhos. E ficava numa parte mais alta, assim, né? O armário da cozinha mais alta. E aí ela falou, por que a gente não coloca numa parte mais baixa, que eles possam pegar? E até na hora de arrumar a mesa, vamos arrumar junto, eles ajudam. E, gente, isso mudou tanta coisa, eu achei tão legal, porque, além disso, eu coloquei uma prateleira baixinha com filtro de barro, que eu achei que minha cozinha fosse virar um rio em pouco tempo, ou quebrar aquele filtro, mas sobreviveu, está lá até hoje. E, realmente, na primeira semana ficavam brincando de abrir e fechar o filtro, e ficava encharcando a cozinha, mas passou. Então, está lá na altura deles. Os copos ficam na altura deles, então, durante o dia, já até diminui essa... Mãe, pega água para mim e tal. Reduz eles o vão número lá, de tarefa, né? Eles vão lá, pegam o copinho, vão lá no filtro de barro e pega a água. Na hora de colocar a mesa, ou na hora mesmo que a gente está comendo, eu queria outra colher. Ela mesma vai lá, levanta, pega. Então, colocar, né, as coisas que eles usam numa altura deles... para eles terem essa autonomia, é muito legal. Ainda não consegui colocar o armário na altura deles, porque, né, os armários são feitos mesmo, a casa alugada, embutido, Sim. Fica mais alto. Mas é uma coisa que eu queria também abaixar. Os sapatos eu mudei de lugar também, claro. Naquela época. Ficavam todos no alto, eu coloquei pelo menos as bolsas, mochilas, que não usavam muito, que eu deixava abaixo. Mudei, a gente colocou para cima, porque não usava tanto, e os sapatos, que é todo dia, colocamos para baixo, eles vão lá, eles mesmos, vai lá, então, escolher seu sapato, elas vão lá e colocam. Então, acho que dá essa autonomia, né?
diminui o seu trabalho, inclusive, Claro. a sua preocupação com isso, e deixa eles mais à vontade para poderem escolher também, né? E é isso, quando a gente fala de dinâmica, é a dinâmica da casa, né? Como é que funciona a sua casa e o que você espera? Eu sempre falo para as mães que têm criança pequena, que saem para trabalhar, muito ocupadas, eu falo, às vezes você só tem meia hora entre tomar banho, comer alguma coisa e sair de casa. Essa meia hora vai ser realmente a meia hora mais estressante do seu dia? Porque você não consegue envolver as crianças em alguma tarefa, né? Tudo bem, algum dia pode sair que uma saia com um sapato de uma coisa, um sapato do outro, mas tudo bem. Digamos que 80% do tempo a criança vai ser colaborativa, e isso vai ser maravilhoso, né? Então, ter as coisas mais baixas, as crianças conseguirem alcançar, elas conseguirem participar da organização, o dia ou a hora da organização, né? Nunca vai ser um dia corrido, um dia difícil, um horário, um sábado, ou um domingo de manhã, né? Vamos fazer uma triagem aqui, vamos ver quais os brinquedos que vocês brincam. Gente, elas têm uma capacidade de escolha fenomenal. Eu não tenho dificuldade de organizar quarto de criança, desde que a mãe não esteja presente. As mães sempre atrapalham, né? Não é que atrapalha, porque a mãe é um filtro. E elas perguntam, eu posso ficar junta? Quando é de pequenininho, sim, né? Porque até pela regra a gente deixa. Com 7 anos, não. Olha, um sofrimento. Adolescente, então, eu fiz de 2, maravilhosas, né? As mães também, mas elas ficavam lá de fora. Eu vi o sofrimento. Tipo assim, isso vai sair? Eu falava, você fica lá fora. Por quê? Veja bem, eu posso contar, porque está no meu perfil do Instagram, ela me autorizou, né? A Laura e a Amanda fizeram. A Amanda organizou o quarto dela, acho que a Amanda tem 16 anos. A mãe dela me contratou e ela pediu uma sessão. Ela falou, eu queria que minha mãe me desse uma sessão para eu fazer o meu quarto. E eu fiz, e a mãe dela falou, de boa. A mãe dela super desapegada. E ela tirou a vida dela desde, sei lá, de 4 anos até aquele dia de dentro do quarto. Tudo. Ela tirou e fez o exercício da gratidão. Colocamos tudo. No final do dia, o quarto era um quarto de uma menina de 16 anos. Somente com aquilo que representava. Ela deitou na cama, olhou para cima e falou assim, minha vida começou. Cresci. Eu fiquei muito impactada, porque é a reflexão de uma menina de 16 anos. Eu falo assim, ela não é jovem. Gente, as pessoas sabem o que elas querem, porque o que está incomodando, todos nós sabemos. Não interessa a idade. Uma criança de 4 anos, se o sapato apertar, ela vai chorar. Se a fralda está suja, também vai te avisar. Então, por que a gente acha que elas não têm capacidade de comunicação e nos dizer assim, eu posso te ajudar? Mãe, não. Né? Não, você vai se queimar. Aí vem o filtro da nossa casa, né? Isso não é para criança. Não, pelo amor de Deus, sai da cozinha. Esse é o cuidado que a gente tem que ter na dinâmica de montar essa estrutura de organização com criança, sabe? Adolescente mais ainda, porque vem sempre aquelas crenças objetivas, né? Se não for do meu jeito, é melhor não fazer. Gente, esse seu jeito não existe, é só seu, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso é uma crença mesmo. No coach, a gente trabalha isso. Eu trouxe uma estrutura de organização da minha casa, onde eu ouvia modelos, eu repito esses modelos sem saber. E isso não é um julgamento, é sempre uma reflexão, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, mas nessa idade, na minha casa, eu já fazia isso. Eu sempre pergunto, você fazia feliz? A gente fazia muito pouco feliz, porque era uma estrutura dura, né? Você organiza, você precisa fazer, principalmente quem vem de família grande, né? Então, assim, não tem nada de errado com o que a gente fez antes, mas se a gente tem uma outra informação para viver melhor, por que não, né? Eu brinco assim, olha, uma criança, ela usa um smartphone, ela usa um tipo de iPad com 4, 5 anos, a mãe fica super feliz. Deveria celebrar também quando ela consegue ligar a batedeira, né, para fazer um cupcake com a mãe, né, um cookie, né, ou ela consegue pegar uma mistura de bolo e bota tudo junto, ela não vai morrer caindo dentro da batedeira, dentro daquela bacia. Gente, não tem notícia disso. Porque a criança, ela é muito curiosa. Ela vai adorar fazer qualquer coisa. Eu sigo muitas mães no Instagram, eu tenho uma mãe que o filho dela ama cozinhar. Ele tem 4 anos. Ela fica do lado, ele frita ovo. Tem gente que nasce com algumas habilidades. Agora, se ela não deixar, ele nunca vai fazer. Entendeu? Então, assim, a dinâmica da casa, eu repito muito isso, é fundamental para que a criança se sinta à vontade para fazer o que ela tem que fazer. Desenvolver toda a estrutura dela. E a gente pensa assim, coloca na melhor escola, faz aula de desenho, faz esporte. Agora, a casa, ela não existe nessa dinâmica. Parece que a mãe fica responsável por tudo, ou o pai, ou uma pessoa, outra que entra. A casa, a gente fica desconectado, né? Parece que ela não faz parte do nosso aprendizado. E isso é uma coisa que eu estou muito feliz quando eu fui fazer essa certificação, que a gente aprendeu o seguinte, a gente não organiza porque a gente nunca foi ensinado. Não é matéria de escola e não é assunto de nenhuma família. Sempre tem uma pessoa sacrificada, né, que vira Marte, né? Se não for nessa casa nada acontece, né? Que também não é um lugar legal, né? Então, assim, pode ser divertido, isso eu quero dizer para vocês, né? E eu tenho certeza que se vocês fizerem essa dinâmica do desapego, as crianças vão gostar bastante de saber que elas vão ter menos coisa para arrumar. E quando você diz aí, né, da gente trazer a criança para participar da organização de uma forma mais lúdica, para que ela, né, tenha esse interesse,
Eu acho legal, eu estou pensando aqui como na prática a gente consegue fazer isso de fato. Cantando uma música ou fazendo como uma forma de brincadeira, o que você sugere? Olha, eu acho que existem... todo mundo conhece o melhor horário de cada um, né? A gente precisa saber o melhor horário para convocar as crianças, não é que ela está com fome, não é quando ela está com sono, né? E nem na hora que a gente está pronto. Isso também você pode, a criança é muito pequena, você pode escolher um horário, né? Eu costumo dizer que as manhãs, para todo ser humano, são mais produtivas, é a hora que a gente está com mais energia. Então, se você quer ir numa empreitada, você que tem 3 crianças, amanhã sempre é melhor. A criança, você vê o que eles fazem de manhã cedo, né? Que eu vejo nos stories de todo mundo, né? É uma energia, 6 horas da manhã, né? Quero comer, quero mingau, quero ovo. 8 horas da manhã já está todo mundo no giro alto. Então, é amanhã mesmo, sabe? O que fazer para que eles entendam? Gente, a criança gosta de repetir, ela gosta de copiar, ela gosta de brincar, né? Então, qual é a personalidade de cada um? Sempre tem quem tem muitos filhos, sempre tem um que lidera mais, né? Às vezes tem um que lidera que gosta. O irmão mais velho faz, aí o mais novo copia, né? E Naí adora fazer tudo que a Maia faz, né? É uma brincadeira, mas ela gosta. E aí você vai conduzindo. Trazer para a brincadeira significa dizer que a gente vai mostrar o que vai acontecer depois. Olha, a gente vai fazer isso junto, no final vai ficar super legal. A gente vai brincar num espaço mais bacana. Quem gosta de passar pano? E aí vem a coisa da personalidade de cada um. Não custa nada a gente perguntar o que cada criança gosta de fazer. Porque elas já sabem, gente, não subestimem a capacidade de uma criança entender e responder. Tem criança que passa aspirador e adora, porque é uma função, né? Dá uma passeia, vai lá, volta. E aí é aquela coisa, se você entrega um equipamento para uma criança, cuidado com isso. Não é isso, não é isso. Ninguém vai morrer, né, usando aspirador. Não, ninguém vai morrer. Então, assim, entrega o que você acha que a criança tem capacidade de colaborar, sabe? Tem criança que com essas cadeiras modernas que vocês têm, lava a louça, gente. Lava a louça, sabe? E tem criança que adora ficar do lado da mãe para colocar ingrediente na panela. Não tem nada de errado, sabe? Então, como trazer? Naturalidade. Né? Olha, hoje você se prepara que é dia de organizar a casa. Né? Não é por aí, né? É diferente de, olha, gente, hoje é sábado, está sol, vamos fazer essa organização, vamos brincar, vamos botar os brinquedos no lugar, vamos escolher uma casinha para todos eles, porque eu sempre brinco com as crianças, né? Vamos escolher uma casinha para os seus amigos voltarem para descansar? Eu falo com elas, os brinquedos precisam descansar também. E no final do dia eles precisam ter uma casa para voltar, pode ser uma caixinha, mas eles precisam muito descansar durante a noite. E aí a gente vai trocando, né? E vai dizendo para eles, olha, vai funcionar. E também, sabe, Thaís, precisa alinhar as expectativas. A nossa mania de perfeccionismo, de organização, é que realmente, às vezes, atrapalha essa dinâmica de organização, sabe? Imagine que a criança vai colocar na caixa. Aí, tá vendo? Colocou, tá um em cima do outro, tá uma confusão. Não é esse. Não é esse o objetivo, né? Então, assim, é ter alguma coisa que a criança perceba que o que ela fez certo. Isso é fundamental. Na hora que ela entende que, nossa, ela contribuiu, ela fica muito feliz, sabe? Deixa dobrar do jeito dela, depois, se for o caso, dobrar escondido. Amo, porque elas falam assim, eu já dobro muito melhor do que você. Eu falei, claro. Elas fazem dobra e falam assim, a minha já está muito melhor do que a sua. Por quê? Porque criança gosta de competir, é natural, ela quer aprender, ela já quer ser a melhor. Gente, a gente incentiva tudo isso. E as crianças aprendem as dobras sim, tá? Todas. Eu acho o máximo que, assim, né, aí tem o outro lado, quando a sua criança é meio espertona, assim, na hora de arrumar, que teve uma época que eu pegava, vamos então arrumar a casa, e cantava a musiquinha da escola, né, vamos lá guardar os brinquedos. Eu começava, é hora, e fui pegando os brinquedos, né. A Maia, eu tive uma ideia, eu canto e você vai guardando. Aí ela sentou no É isso aí. Aí eu falo para vocês, subestima a capacidade, ela lidera, né? A Maia já lidera. Eu sou a líder, né? Então alguém vai fazer para mim. Né? Ô, Mônica, um espaço de brinquedo, então. A gente falando aqui da diferença de arrumação e de uma organização. Vamos pegar o brinquedo, não vamos guardar apenas em um lugar. Você sugere dividir, talvez, por sempre Legos, né? Sempre. Brinquedos de construir de um canto. Categorias e subcategorias para tudo, sabe? Quando a gente enxerga o que a gente tem, a gente conta primeiro visualmente paz de espírito, né? Porque quando você olha só lápis de cor, só papel, só Lego, só coisinhas para montar, só livrinhos, eu boto tudo no chão e a gente separa tudo por famílias. Né? Aí o que acontece? Você vai ver que você tem 352 lápis de cor. Você fala, nossa, será que a criança precisa de tudo isso? Porque só quando a gente vê tudo junto é que a gente sabe tudo que a gente tem. Né? E pela experiência dela no livro, ela fala que a gente normalmente tem 3 vezes mais do que aquilo que a gente imagina que a gente tem. Então, categoria sim.
sabe? Não necessariamente colocar na caixa e etiquetar, né? Mas quando você se permite separar por assunto, que eu falo, a criança entende. Tem criança que não lê e a mãe coloca, faz um xerox do brinquedo, coloca na caixa, ela todo dia vai lá e coloca. Ela não lê, mas ela lê, porque ali é Lego, ela vai lá e coloca. Lápis de cor, numa caixinha, num pote, numa latinha. Claro, categoria e subcategoria sempre, porque para a criança, ela visualmente... Gente, não funciona assim na escola? Na escola não está tudo misturado. Por que a gente não traz essa experiência vitoriosa que a escola já testou, né, já usou e traz para casa? Né? E aquilo que você falou, fundamental. A altura onde as crianças vão colocar esses brinquedos. Né? Não coloque num lugar onde ela não alcança, ela não vai ajudar. Eu vou trazer aqui, enquanto isso, umas perguntas que enviaram pelo Instagram sobre mães, né, que têm filhos pequenos e até adolescente aqui também surgiu. Separei aqui 3 perguntas. Uma é qual é a melhor forma para guardar os brinquedos por categoria ou tasca tudo numa caixona de qualquer outro jeito? Essa foi a pergunta da Carol Camanho, que tem um podcast, inclusive, que chama Era Uma Vez um Podcast, de histórias, que conta histórias para criança. Bem legal. Acho que é isso que você acabou de comentar. Não, e se ela né, achar que tacar tudo num lugar resolve para o grupo familiar dela, é isso aí, entendeu? Porque se ela tem uma caixa que no final do dia todo mundo coloca nessa caixa e está resolvido, é a solução para essa família, entendeu? Não tem problema nenhum. O mais importante é todo mundo em torno do brinquedo ter uma solução que é saudável, né? Então, colocar os brinquedos de volta é fundamental. E depois, num outro horário, de repente, com mais tranquilidade, você vai e divide em subcategorias e categorias. A Vanessa Carniel mandou aqui também como organizar um quarto cheio de brinquedos. Por onde começar? Eu acho que essa A palavra é uma questão, cheio né? já é uma grande dica, né? Um quarto cheio de brinquedo precisa passar por essa experiência do realmente aquilo que faz cada criança feliz. O que faz sentido para essa criança. Porque quando a gente fala que está cheio, a gente já trouxe aí um dado de que a gente está com mais coisa do que o espaço comporta. Então, primeiro, observe o seu espaço físico, né? Brinquedo pelo chão já dificulta até você passar um pano, varrer, né? Já complica. E, às vezes, brinquedo lá em cima que a criança não brinca. Então, de novo, gente, observem a dinâmica da brincadeira das crianças. As crianças não brincam com 80%, às vezes, do que tem dentro das brinquedotecas ou dentro das caixas. Observe que tipo de personalidade seu filho tem. Aí já vai conseguir fazer um descarte fenomenal, por causa da personalidade. Porque todo mundo dá presente, ganha presente, mas não é tudo que a criança gosta de brincar. Né? Então, a criança precisa ser... você precisa perceber realmente essa coisa com o que o meu filho brinca. E aí, por onde começar? Pelo descarte. De que maneira? O que a criança gosta, o que ela se conecta, o que ela fica feliz. Retirado tudo isso, e fique tranquila que a criança não vai sofrer, ela não sofre, com raríssimas exceções. Tem crianças que são apegadas, a gente faz um outro trabalho, né? E quando você retira, o cheio vai deixar de existir. A gente está vivendo, gente, um momento onde a gente tem mais coisas do que a gente consegue administrar. Eu não estou falando que você tem que ser minimalista, eu estou dizendo que a gente precisa fazer uma reflexão do número de coisas que a gente tem. Eu falo que tem pessoas que detestam lavar louça e tem 35 pratos na cozinha, eu uso até o 35º. E aí, quando tem 35, fala assim, eu detesto lavar louça. Não, amor, você não gosta de lavar, não tem problema com a louça, você tem problema com 35. Então, assim, eu sempre aumento, né, porque a gente está realmente... Eu sempre gosto de fazer essa reflexão. Estamos vivendo um momento do demais, gente. É demais tudo. É demais roupa, é demais sapato, é demais brinquedo. E a gente precisa pensar que nós não temos esse tempo para administrar esse número enorme de coisas que a gente tem nas nossas casas. E aí o sofrimento acontece. Uma pergunta ali, pode se apresentar primeiro, por favor. Bom, eu sou a Roberta, sou mãe do Murilo, de 5 anos, e da Valentina, de 2 anos. Tem 2 perguntas, na verdade. Uma é quando eles fazem aquela bagunça no quarto e fica tudo espalhado, aí eu peço para guardar, só que eles começam a brincar, e aí não guarda nunca. Como que eu posso fazer eles guardarem, assim, no tempo que eu preciso, na verdade, né? E direitinho, obviamente. E a outra pergunta é a má vontade. Na hora de dobrar a roupa depois que secou no varal, eu ensinei direitinho, como a Marie Kondo, né? Só que ele dobra de qualquer jeito, embola e joga na gaveta. Então, olha só, vamos começar pela primeira coisa, né? O brinquedo é para brincar. Né? Então, se eles não querem guardar porque eles querem brincar, a hora da brincadeira não acabou ainda. Sinal é que eles amam os brinquedos que eles têm, né? Não quero nem guardar, quero brincar. Então, é legal você perceber o seguinte, em que momento você pede para eles guardarem? Às vezes a gente interrompe porque precisa sair, natural, vai ter ali um embate, né? Mas é importante que eles saibam onde colocar de volta. Existe essa dificuldade, sim.
Entendeu? Porque, às vezes, colocar de volta é muito específico, tem que estar muito bonito, muito estruturado. Às vezes, é bom ter um lugar intermediário, né? Olha, a gente vai sair rapidamente. Tem uma caixa ali, né, que você pode colocar tudo e depois faz aquela organização que todo mundo ama, né? Tudo perfeito. O conceito de perfeição, ele é muito complicado. A organização precisa ser funcional, gente. E ela precisa funcionar para a sua família. Então, a má vontade para dobrar, né? A dobra é um exercício. Eu tenho adultos que falam, não vou dobrar isso nunca. Eu falei, nossa, né? Porque é da natureza da gente. Nosso cérebro não gosta nada daquilo que sai da zona de conforto. Isso para crianças e adultos. Né? Então, o que você pode fazer? Você pode usar aquilo que eu falei, da melhor hora para fazer a dobra. Né? A melhor hora sua não é a deles. Observe um horário que seja interessante para eles. Né? Comece você fazendo a dobra. Não chame ninguém, mas faça onde eles estão presentes. Experimente fazer isso, repita, porque eles vão ver que você faz. Né? E perceba bem, tem uns que vão dobrar realmente de uma maneira que você fala, nossa, não tem nada a ver, mas deixa. Porque ele vai celebrar que ele acertou. O fato da gente cobrar o acerto ou não acerto deixa a criança intimidada. Ela fala assim, não vou acertar isso nunca, porque o da minha mãe é maravilhoso. Você vai dizer, nossa, você fez muito legal. É aquela coisa do acerto, sabe? E isso é uma construção, sabe? É um pouquinho de paciência para que isso aconteça. Mas faça você esse exercício de colocar coisas, caixinhas para eles colocarem, saberem que o brinquedo tem um lugar para voltar. Isso vai te ajudar bastante. E fique por perto. Gente, eu vou estar aqui para ajudar vocês. A mamãe está aqui, a gente vai estar junto. Reforce o apoio. Apoiador é muito bom na hora de aprender um novo hábito, seja para crianças ou para adultos, né? Eu acho legal que, dependendo da idade também, eles adoram ajudar, né? Exatamente. Então, é uma fase, inclusive, que se você começar a fazer alguma coisa quietinha, eles vão lá curiosos para saber o que você está fazendo. É o início de tudo. E aí, uma coisa que eu percebi também, ao invés de eu chegar e falar... Inaê, dobra aqui para a mamãe, por favor. Eu falo, você pode ajudar, você quer? Dá essa opção. Sim. Ela fica super mais interessada. Ela, eu quero. Sim. Aí ela fica, nossa, que legal, que diferente. E aí eu sempre elogio também, nossa, que boa ajudante que eu tenho, isso. Que boa ajudante você. E elas ficam toda assim, sabe? É envolvimento, nossa, né? Então, volta e meia, elas, quer ajuda? Eu acho que é apresentar de uma forma diferente, não como uma obrigação, né? Mas como uma... É uma criação de um novo hábito. A gente precisa entender que a gente está formando um adulto. Um adulto que a gente quer que tenha uma formação intelectual maravilhosa, que seja um bom profissional, um bom ser humano, mas por que a gente deixa as tarefas do dia a dia num lugar de menor importância? A gente quer que nossos filhos tenham autonomia. Já foi esse o tempo que era super chique a pessoa dizer que não sabia ferver um ovo, gente. Isso aí acabou, tem 30 anos. Entendeu? A gente precisa entender que essas crianças terão menos pessoas disponíveis para fazer serviços que hoje são terceirizados. Isso não vai existir. Sabe? Essa geração está vindo de uma maneira já autônoma. Então, a gente tem que imaginar que quanto mais a gente ensiná-los a escolher, tomar decisões, que seja guardar, tirar, colocar, mais você está dando autonomia para o seu filho, sabe? Em todos os níveis depois. E a roupa, principalmente. Você diz assim, vai lá, escolhe o seu sapato, escolhe o seu legging, bota lá o seu casaco, a criança vem pronta, de vez em quando vem daquele jeito. Ok, não tem problema. Uma calça embaixo de uma saia, embaixo de um vestido, né? Exatamente, vem com superposições fashion, né? Fazendo aquele statement de moda, né? Mas é a personalidade, sabe? E aí, você não entender isso, é você arranjar uma confusão num espaço desnecessário de construção de hábitos, sabe? Mais uma, se apresenta, por favor. Eu sou a Érica, mãe da Helena, de 7 meses. Eu leio muita coisa a respeito da gente fazer rodízio de brinquedos, né? Agora, como bebê, pelo menos a gente tem muito de chocalho, muito de mordedor, muito de pelúcia. Você tem alguma dica para fazer, de repente, na verdade, primeiro, se é interessante fazer esse rodízio, né? Eu acredito que sim. E alguma dica para fazer, qual a frequência, se a gente agrupa de texturas, um mordedor, um chocalho, uma pelúcia? Olha, Nesse tipo de trabalho que eu faço, a técnica é realmente isso, né? Primeiro por categorias e na dúvida da categoria, você vai realmente pela textura. O que é de tecido, o que é de plástico, o que é de madeira, né? Porque aí você vai vendo até com o que o bebê brinca. Eu fiz um espaço pequenininho de uma cliente minha, que ela fez uma esteira e ali estavam os brinquedos do bebê, né? 1 ano ele. E depois que a gente organizou tudo, eu descobri que ele só gostava dos instrumentos musicais. O pai dele é músico. O resto todo, quem gostava era a mãe. Ela falou assim, estou péssima, sabia que isso ia acontecer, né? A gente brincando, né? E ela ficou feliz de tirar, e ela deixou uns 2 ou 3 bichinhos de pelúcia. Eu falei para ela, eu às vezes fico reticente em relação ao rodízio, sabe? Porque o rodízio chega no muito, sabe? Eu vou guardar porque uma hora ele vai usar. Mas se na personalidade dele já está demonstrando que ele não brinca com aquele brinquedo, por que daqui a 3 anos ele vai necessariamente gostar?
E eu fico brincando que essa coisa da organização é muito interessante também. O dia de que um dia a pessoa vai usar, pode não acontecer. Lógico que com mãe tem exceção. Eu tenho uma criança de 4, estou grávida de outra, eu tenho que guardar, não sei se é homem, não sei se é mulher, tudo bem. Mas brinquedo é uma coisa que todo mundo, toda hora ganha. Eu sempre me pergunto se a gente realmente precisa esperar e fazer rodízio de brinquedo com crianças tão pequenas. Mônica, eu acho que eu não faria. Mas eu acho que eu respeito muito quem tem espaço para fazer rodízio, porque às vezes a gente não tem e fica tentando ter espaço para fazer rodízio. Eu acho muito mais legal você observar o tempo que a criança está vivendo, deixar ela viver com o que ela tem, sabe? E perceber que talvez aquilo que ficou guardado nem vai ser usado. Às vezes no rodízio você percebe que nem sentiu falta, né? Exatamente. Eu já fiz isso de guardar uns e nossa, tá aqui uns meses. Exatamente. Que é uma técnica que muitas pessoas utilizam. Aquilo que você não vê durante 6 meses, você descarta. E quando a gente fez a certificação, tinha uma colega nossa da Coreia. Ela trouxe uma experiência muito interessante, que ela dizia que ela utilizava lá uma caixa dos 30 dias, que você fechava. Se você, depois de 30 dias, não se lembrasse o que tinha na caixa, você tinha que fazer o descarte sem abrir. E tem todo sentido, né? A gente ficou bem impactada quando ela falou isso. É um outro povo, uma outra cultura, mas, na verdade, se eu não sei o que está lá dentro e não conviveu comigo durante 30 dias, qual é a necessidade que eu tenho de fazer esse acesso? E os brinquedos são uma ótima dica, porque criança não tem interesse... Pelúcia é um negócio que é muito de adulto, né? A gente adora dar brinquedo de pelúcia para as crianças. Tem criança que só de olhar, ela desinteressa. Criança quer mexer, dependendo da idade, ela quer mexer, quer compor, quer construir, quer morder. E o bicho de pelúcia, às vezes, é muito, na verdade, e me permitam fazer um comentário, é decoração. E decoração é para os adultos. Quem tem bicho de pelúcia, por favor, aquele exercício de botar na fronha, na máquina, para a criança não ficar com alergia, né? Tem mais uma pergunta aqui de um homem. Apresente-se, por favor. Eu sou Fernando, sou pai da Flora. E eu preciso de ajuda. Eu confesso que eu sou muito bagunceiro. Eu sou o tipo do cara que chega em casa com uma mochila, com uma mala e de blusa. Aí, na porta de casa tem a mesa de jantar, eu penduro a minha blusa, coloco a maleta, vou para o outro quarto, já largo a mochila. E eu tenho uma dificuldade imensa. Eu adoro a casa arrumada, mas eu tenho uma dificuldade imensa de participar, de movimentar isso, de guardar, de organizar. A Bia está aqui, minha esposa, e ela está de prova, porque ela fala, cara, você é muito bagunceiro. Temos uma testemunha. E eu tento, eu juro que eu tento, né? Mas essa vontade não é o suficiente. Não. Eu queria uma dica, né? Porque acho que é justamente esse perfil. Eu chego e desmonto. Eu chego em casa e me desmonto para chegar perto delas, ou para... Claro. Enfim. Eu acho que é interessante você imaginar o estilo de vida que você quer ter, né? A gente sempre começa com isso no estilo de organização. Que estilo de vida você quer ter, né? Você quer ser o cara que chega em casa e alguém vai resolver esse problema para você? Você dura aqui, hein? Não estou falando com criança, né? Que estilo de vida que eu tenho? Eu quero um estilo de vida que, quando eu chegar em casa, alguém vai cuidar da minha mochila, alguém vai cuidar... Não, eu sou adulto já. E quando eu falo de infância, que eu falo de crença, a gente traz o nosso modelo de casa, né? Ainda existe em muitas casas, né, na minha geração, e em que existiam pessoas para fazer coisas dentro das nossas casas, em muitas casas. E aí não tinha problema eu deixar, porque vinha aquele duende ou aquela fada e resolvia aquele problema. Então, você pode fazer um exercício, Fernando, de que, onde é que isso está, né? De onde é que isso vem? Se veio da minha casa, eu faço um exercício de olhar e dizer assim, mas não é mais a casa da minha mãe, nem a casa onde eu morei, é a casa que eu quero construir. Eu gosto da casa organizada, e você tem que se perceber. Tem que se perceber. No processo de organização é comportamental, sabe? Então, o que a sua família ganha? O que a Flora vai ganhar vendo que você vai deixar tudo na porta? Ela vai deixar na porta, porque, entendeu? Então, se o seu estilo de vida não é mais esse, você tem que se perceber. E quando a gente fala, hoje é tão comum, as pessoas falam de mindfulness, se você está presente, a casa também. Não adianta eu estar super presente, super zen no meu trabalho produtivo, minha agenda é maravilhosa, quando eu chego em casa, Mônica, em casa é o lugar que eu descanso, mas você não mora só. Existem outras pessoas. Então, quando eu falo de dinâmica familiar, passa pelo respeito mesmo, né? Será que é legal outra pessoa tropeçar na sua mochila, cair, porque está com o neném e não viu? Então, essa percepção é da mudança de hábito. E um hábito, ele leva um pouco de tempo. Mas é importante que você diga assim, eu não quero ser essa pessoa mais, né? Então, o que eu vou fazer? Talvez você tenha que ter rituais mesmo, entendeu? Um lugar na porta onde você coloque. E outra coisa que eu falo, né? Existem móveis nas casas que são ritos de passagem, né? É um móvel que ninguém usa para nada, para colocar coisas em cima. Então, a família tem que fazer uma reflexão. Aquele móvel tem que mudar de lugar, porque na hora que você muda dele de lugar, a pessoa chega e bota e cai no chão. Já vivenciei isso em casa que eu fiquei. Nossa. Troca de lugar.
A pessoa ela está tão acostumada que ela vai colocar em cima de um lugar que não existe, porque é assim que funciona a cabeça. Entendeu? Então, tem cantinhos de móveis, né, casas que tinham antigamente, que fazia só aquele nicho, com várias prateleiras pequenininhas, as pessoas passam no meio da casa e fazem o quê? Colocam tudo lá. Tudo. Por quê? Porque é o caminho do meio, né? Então, é um hábito, sabe? Então, se perceba que você não quer ser essa pessoa. E para você não ser essa pessoa, você tem que saber onde é que você vai botar suas coisas quando você chegar. Nossa, eu quero dar um beijo na minha esposa, eu quero ver minha filha. Sim, meu amor, mas você vai lá no quarto, não vai morrer. Ela vai esperar 35 segundos até você andar até o quarto, colocar sua mochila ou em cima da cama ou dentro do armário, sabe? Sem perfeição. Mas perceba que esse é um hábito. E um hábito a gente pode mudar. Eu tô achando ótimo a cara aqui das mulheres concordando. Acho que tem marido meu em casa. É assim. Pois é, mas a gente cresceu, né, gente? E a gente está numa comunidade. A nossa família é uma comunidade, sabe? E a gente não precisa colocar os nossos excessos, que a gente, né, trabalha com essa palavra, nessa metodologia, para que o outro se adeque 100% ao meu excesso, né? Tem uma coisa interessante que a gente fala, Mônica, você pode arrumar a vida do outro que não está presente? Não. E existe uma parte muito interessante que fala assim, o que eu faço com a bagunça do outro? A bagunça do outro é o excesso do outro, eu tenho que me adequar e tenho que me adaptar, sabe? Mas a gente precisa construir essa realidade da casa. Se todo mundo mora nessa casa, incluindo crianças, adolescentes e adultos, precisa construir uma dinâmica, porque senão fica difícil sempre para um lado e você tem um desequilíbrio nessa balança aí de maneira permanente. E essa conta, uma hora, não fecha e alguém vai ficar mais triste, mais ressentido. Isso não é legal, por uma coisa tão simples, que é mudar um hábito e você... Não que mudar um hábito seja simples, mas você pensar, né? E, poxa, onde é que eu posso colocar essa mochila na hora que eu entro? Onde é que eu deixo meu sapato? Pensar sobre, Fê, é fundamental. Mais uma pergunta? Oi, eu sou a Bianca. E quando essa organização vira uma mania, assim, uma dependência, tudo tem que estar no lugar, assim, se nada pode estar fora do lugar, e aí se cria-se até, talvez seja uma doença, não sei, entendeu? Algo que um é bagunceiro, mas a outra não consegue enxergar as coisas fora do lugar, e aí se vive arrumando as coisas, não consegue fazer outra coisa se aquilo não está onde você acha que tem que estar. A gente volta para aquilo... Só para situar quem está ouvindo aqui, essa Bianca é a esposa do Fernando, que acabou de falar. Que deixa são opostos, né? Então, opostos. imagina, ele chega, vai deixando tudo... Ele vai chegando, é igual pingando João e Maria, sabe? Vai deixando nos cantinhos, assim. Ele vai deixando, e eu vou catando e arrumando, assim, porque eu fico louca. Você vê que a sua necessidade é uma e a necessidade dele é outra, né? Seu histórico, a sua percepção de organização, uma percepção dele de organização é outra. Talvez a casa para ele seja um lugar de repouso, não vou botar nada no lugar. O único lugar que eu tenho para descansar, pelo amor de Deus, eu tenho direito de botar, né? A sua percepção. A dela é assim, poxa, essa aqui é minha casinha maravilhosa, né? Tanto tempo que eu quis ter minha casa, eu quero com tudo organizado. Então, o que a gente fala? A gente precisa, cada um, fazer o seu melhor. Quando eu me organizo tanto, eu estou tão legal, eu estou tão feliz, tá, gente? O outro vai olhar e falar assim, peraí, tem alguma coisa diferente aqui, eu acho que eu também quero viver assim. Então, realmente, você liderar pelo exemplo é fundamental. Vou te dizer que vai acontecer imediatamente? Não. Mas quando a gente está num relacionamento, numa casa, numa família, é muito tempo que a gente vai passar com essas pessoas, às vezes uma vida inteira. Então, é legal você fazer o que você tem que fazer, imaginando que quando você está fazendo, você também está fazendo porque você está feliz, não porque você está irritada com o outro que deixou espalhado. Se o outro deixou espalhado e você não quer juntar, não junte, porque você vai cobrar. E isso não é um caminho de organização em nenhum formato de organização. Isso vai virar o quê? Uma discussão, que você vai dizer, não é possível que só eu junto e você só desorganiza, tá? Então, imaginar também esse caminho do meio, né? O caminho do meio é uma relação de dinâmica familiar. Cada um veio de uma casa, gente, com uma crença de organização, com uma crença de estrutura de organização, com verdades absolutas, né? Se a casa não estiver organizada, nada anda. Mas, espera aí, não é? Que tipo de organização? Perfeição não é organização, né? Então, o que é mais importante? A gente ficar com a Flora, conversar, ou a gente passar pano na casa? Imediatamente, na hora que eu chego do trabalho, porque eu não consigo fazer nada enquanto a casa não está limpa. E aí, a gente vai se perdendo num processo que não é saudável, entendeu? Então, tudo passa por esse olhar atento, né? Então, essa coisa do escolher, de prestar atenção no que eu estou fazendo, é parte do processo que eu faço. É demorado, eu fico em sessões de 6 horas em cada casa que eu vou, por cada categoria, porque é mudar a nossa atitude, né? Ele espalha e você junta, mas
Aí a gente vai, nós somos complementares? Não, vocês são diferentes, né? Cada um vê a casa de uma maneira. Então, legal parar e pensar, escuta, qual é o estilo de vida que a gente quer ter, né? Será que a gente arruma tudo no final do dia para que você durma feliz, né? Será que eu preciso deixar minha mochila em qualquer lugar? Gente, não tem jeito, organização é reflexão. Vamos para a última pergunta só aqui que enviaram, que eu acho legal por ser de adolescente, diferente do que a gente está conversando aqui. Não um adolescente que enviou, a mãe de adolescente, Carolina Lopes. Como podemos deixar organizado um guarda-roupa de adolescentes e também um armário de materiais escolares? Quando a pessoa fala assim, como é que a gente pode deixar organizado, significa dizer que quem está fazendo é a mãe. Primeira reflexão. Né? Por quê? Porque se eu não fizer, não vai ficar do jeito que eu quero. Não sei se é o caso dela. A gente tem que sair desse lugar. Né? O seu estilo de organização é seu. Se eu quero que tudo fique organizado e bacana, eu preciso que as pessoas se envolvam. Então, o adolescente não é diferente de outro adulto. Senão, eu vou dizer que o Fernando é adolescente, né? Porque ele chega e deixa as coisas na porta. Então, é comportamental, gente. Não é uma questão de que o adolescente é um bagunceiro, o adulto é um bagunceiro, não é comportamento. Então, é olhar para o comportamento. Como é que eu faço para o quarto do meu filho, da minha filha, que está entre 13 e 18 anos, na fase que muita gente não quer organizar, não sabe onde está o material? Eu preciso sentar e fazer uma conversa. Escuta, como é que está a coisa aqui? Esse quarto faz parte da casa, é legal que você entenda que nessa casa as coisas funcionam assim, né? Aí eu volto de novo para os aplicativos eletrônicos, né? Existem milhões de dicas que estão no Instagram, que estão no YouTube. É uma forma de você se comunicar com seu filho. Escuta, eu vou te mostrar esse vídeo aqui que fala como é que você vai dobrar, como é que você vai guardar suas coisas. Arranja um canal de comunicação, sabe? Melhor do que esse quarto está sempre uma zorra, né? Essa casa nunca vai ficar organizada porque você não ajuda. Esse é um discurso das nossas mães. Eu gosto muito de falar isso, porque a gente traz isso e a gente replica isso e os nossos filhos detestam isso. Tá? Então, como que eu faço? Senta e chama o filho ou a filha e tira tudo de dentro do armário, todas as roupas. Olha as roupas, escuta, você usa tudo isso? Vou voltar para o mesmo lugar, a gente continua tendo muitas coisas. E quando a gente tem muitas coisas, em qualquer idade é difícil administrar. Dando um pulinho aqui na vida real, que eu falei aqui de uma mãe de uma adolescente, lembrei aqui de uma adolescente mandou uma mensagem aqui também no Instagram. Ela só mandou assim, a minha mãe é melhor, joga tudo pro chão e ameaça. E mandou um haha, que é a vida real, acho que é o que muita mãe faz. Exatamente. E aí, de novo, aquilo que eu falei, Fernanda, a gente quer ser essa mãe? Para quê? Sabe? E outra coisa, você desencadeia um processo de ódio pela organização. Eu falo isso para vocês porque eu atendo millennials de 24, 25, 26, 27 anos, que já são youtubers, já são creators, eles moram sozinhos e eles têm uma dificuldade enorme de se conectar com a casa, porque a casa é um lugar onde eles têm raiva. Eles gostam da casa, eles gostam da vida independente, mas todo o resto, eles se irritam, eles não querem fazer. Por quê? Porque eles nem imaginam que lá atrás tem uma crença assim, né? Se não fizer, não vai acontecer. Aí ele se torna um adulto que, se ele não tiver uma pressão negativa, ele não faz. Isso não é bom para ninguém, sabe? Então, eu sempre brinco, né? Jogo o dado e volta 5 casas atrás, né? O que eu quero como estilo de vida para mim, para os meus filhos e para a minha família, né? Como é que eu quero construir isso, né? Mônica, a gente tem um quadro aqui no podcast, que é a Dica da Semana. Queria saber o que você indica aí, então, para o pessoal que está nos ouvindo, um filme ou uma série, livro, música, ou até algo para fazer em casa aí. Olha, eu acho que uma coisa bacana, né, para que a gente está falando de organização, a gente está falando de família, primeiro, as pessoas conversarem entre elas, né? Se a gente quer uma casa organizada, a gente tem que sentar e conversar sobre que estilo de vida a nossa família quer ter. Se você gosta de tudo organizado, se você é minimalista, se você gosta da Marie Kondo, se você gosta de outro tipo de organização, fala sobre isso. Ninguém tem como adivinhar o que o pai e a mãe querem como estilo de vida, né? Então, quando a gente sinaliza nossas intenções, que nem no trânsito, ou virar à direita do sinal, é importante que você sinalize que tipo de vida a gente quer ter. O meu marido é de um jeito, eu sou de outro. Escuta, mas como que a nossa casa vai ser ter? Já não estou falando mais de um indivíduo, é a casa. A casa pertence a todas as pessoas que moram na casa. Apesar da gente ter um pensamento de que a casa é da mãe, né? Que a mãe é que toma conta de tudo, gente, vamos desconstruir isso, né? Nós temos responsáveis, marido, mulher, pai, mãe, e todo mundo é responsável pela dinâmica da casa, inclusive os filhos. Então, conversem e organizem o estilo de vida de vocês, seria a minha dica.
Eu vou dar uma dica essa semana também, porque por ter passado por esse processo de organização, eu não sei, pelo menos as mulheres que eu converso têm muita ligação com o armário de roupa delas. Fugindo um pouco aqui dos filhos, mas para a mulher mesmo. E eu acho que as roupas diz muito, né, que a gente é hoje, os momentos que a gente passou na vida, até a gente vai mudando de estilo de roupa também. E às vezes hoje você abre lá teu armário e dá uma olhada nele. Quanta roupa que tem lá que não diz mais quem é você hoje, sabe? Você não usa mais, você não se sente bem com ela, é ainda talvez aquela menina que você hoje, né, é uma mulher, e tem muita coisa lá, e é legal você tirar, colocar tudo em cima da cama, olha uma por uma, separa algumas para dar, outras para doar para alguém que você conhece ou não, enfim. E voltar para o armário só o que te faz bem, que você realmente se enxerga, você hoje, quem é você hoje, né? Você se enxerga com aquela roupa e você manter aquelas roupas que realmente você se sente bem com ela. Porque tem até umas roupas, antes de fazer a organização, que eu mantinha e falava, hoje eu vou usar essa que eu quase não estou usando, eu não me sentia bem com ela, me obrigava a usar porque eu quase não estava usando e não te faz bem, né? Não faz. Então, manter assim Não no faz. armário, na sua casa, né, como um todo, apenas coisas que te fazem bem mesmo, te trazem boas lembranças. Né? Claro, isso é respeito a... Todo mundo fala de... Hoje o Instagram inteiro é skincare, né? Todo mundo está cuidando da pele. Cuidar da nossa casa é autocuidado. É onde a gente mora, é onde a gente dorme, onde a gente se alimenta, onde a gente recupera nossas forças para ir para o mundo todo dia. Se a nossa casa está desconectada da gente, a gente está aí com um espaço de sofrimento, né? Que não precisa ser, né? Precisa ser um espaço de alegria, de muita realização. Obrigada, Mônica. Eu que pela agradeço. participação aqui. Obrigada a todo mundo que veio e que também trouxe perguntas. E obrigada a você que está nos ouvindo por aqui. A gente se vê, então, semana que vem, na próxima quarta-feira, um episódio novo, um assunto diferente aí para você. Até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa.